A última sessão do mês de setembro da Câmara Municipal de São Caetano contou com apenas 4 itens, entre eles a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este projeto, enviado pela Prefeitura, é o instrumento usado para estabelecer as principais diretrizes e metas da administração pública. Trocando em miúdos, a LDO e outras leis é o que determina o que a Prefeitura vai fazer em termos de saúde, educação, mobilidade urbana e outros serviços públicos. Por isso que a aprovação da LDO costuma causar discussões ali, naquela tribuna. E a nossa lei de diretriz orçamentária, ela cria exatamente isso, diretriz para preparar o orçamento. Então, eu me atentei aqui em alguns questionamentos, pois foi feito um balanço hoje do segundo quadrimestre anual. Segundo quadrimestre anual, dá-se a entender que o ano é dividido em 3 quadrimestres e nós cumprimos 2/3 desse trabalho. Então foram 8 meses financeiros que tem que ser prestado conta. Mas alguns fatos eu tenho aqui que trazer a público, pois, vou ser bem honesto com vocês, me surpreendeu. Pegando o mesmo período do quadrimestre, que foi feito um comparativo com 2013, nós tínhamos exatamente no encerramento do mês de agosto, arrecadado 65,36% do previsto. E muito se falou no início deste ano que a arrecadação de São Caetano cairia, que o nariz, eu lembro até falas aqui nessa tribuna, que o nariz estava embicado para baixo, que nós não cumpriríamos metas, nem financeiras e nem fiscais. Foi apresentado um balanço hoje pelo próprio Departamento da Fazenda, lembrando que 2013, no mesmo período, 65,36%. A nossa previsão orçamentária ela subiu, ela aumentou. Nós temos uma peça orçamentária este ano que arrecada mais do que o ano passado, e desse volume a maior, nós já arrecadamos 73,28%. Analisei minuciosamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada a esta casa já há pelo menos 3 semanas. LDO. Falei com o líder, conversei com o vice-líder do governo, analisei ela com muito cuidado e com muita cautela. Numa sugestão do próprio líder do governo, uma série de pontos em que entendemos que a LDO não vai no caminho correto, apresentei isso ao líder para que ele possa apresentar ao governo, num voto de confiança, num voto de respeito a esta Casa de Leis e ao governo municipal. Portanto, venho a esta tribuna apresentar o meu voto favorável à LDO nesta tarde, acreditando que vários pontos que foram divergentes possam ser corrigidos no encaminhamento da lei orçamentária para apreciação ainda durante este segundo semestre. Não concordo com uma série de pontos que a lei orçamentária prioriza, a lei de diretrizes orçamentárias prioriza no nosso orçamento. Mas acredito, sim, que o governo possa acertar no encaminhamento do orçamento. Até porque a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, como próprias palavras do nobre vereador Éder Xavier, é uma lei que deve balizar o orçamento do ano seguinte. Absurdo, absurdo, absurdo que acontece na cidade de São Caetano do Sul. Nós vamos falar da grana, do dinheiro, daquilo que é responsabilidade social para cumprir os dispositivos e mandos da Constituição Federal, e estamos discutindo nessa casa um absurdo, 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 e reitero. Porque, segundo a Constituição Federal, nós temos a seguinte situação: a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual, a LOA, evidentemente, contendo metas e prioridades do governo federal, despesas, capital estadual, seja o que for, etc., etc.,
mas tem que ser enviada pelo Executivo até 15 de abril e aprovado pelo Legislativo até 30 de junho. Eu só se estou fazendo uma enorme confusão, senhor presidente. Nós estamos nos últimos dias de setembro e isto reitera absurdo, absurdo, absurdo. Agora, da onde começou esse absurdo? Essa história foi inventada pelo governo Auríquio e mandou aqui para casa fora do prazo. Então, na verdade, eu quero deixar registrado que nós estamos fazendo um absurdo, absurdo, absurdo jurídico, porque eu quero ver que lei poderia enfrentar a Constituição. Uma lei infraconstitucional, uma decisão de um prefeito que se sente onisciente, onipotente, onipresente e faz assim: agora eu sou Auríquio Poderoso, faço o que quer essa Câmara e vou mandar lá agora em setembro, violentando a Constituição Federal. Então, eu registro aqui que falei antes de abril, o Paulo não fez, nós não fizemos nada e estamos fazendo tudo que, do meu ponto de vista, respeitando todos os outros juristas desta casa ou advogados, que seja, nós estamos fazendo algo absurdo. E aqui eu quero render a homenagem minha ao prefeito municipal, porque ele que subscreveu a lei orçamentária do ano passado, e principalmente as nossas funcionárias da Fazenda aqui do município, que deferiram praticamente um orçamento sério, um orçamento que hoje, embasado nas informações prestadas na audiência pública, estão devidamente apostas dentro do critério, do princípio da previsibilidade, Parra, porque, de fato, o ser humano, ele define regras em cima do conceito da previsibilidade, em qualquer aspecto da vida. A sua previsão orçamentária, embasada na sua competência da previsibilidade, vai bater receita e despesa tranquilamente. Eu aqui quero louvar ao Paulo Pinheiro e toda a sua equipe da Fazenda por definir regras em cima da seriedade. E agora, esta lei de diretriz orçamentária, ela é simplesmente embasadora da nossa peça orçamentária, que vai chegar até 30 de outubro, com base na nossa lei orgânica do município, no artigo 43, inciso 3º. Estamos conversando com o médico Dr. Roberto Xavier, que é vereador aqui na Câmara de São Caetano, logo depois da aprovação da LDO. Aprovada, então, a LDO, vereador? Aprovada a LDO, não é? Depois daí do estudo da Secretaria da Fazenda, muito bem sucedido, equiparando até o quadrimestre de 2013 com o quadrimestre de 2014. Eu acho que eles fizeram uma previsão bem pé no chão, bem dentro das expectativas, entendeu? E a grande novidade é que São Caetano não perdeu tudo aquilo da arrecadação que nós esperávamos, né? A LDO veio comprovar que a gente está dentro de uma perspectiva otimista. Agora, doutor Xavier, o vereador da oposição, Edson Parra, ele reclamou do poder que o prefeito Paulo Pinheiro tem de quase 100% para poder remanejar as verbas do orçamento do município. O senhor concorda com essa intervenção dele ou o senhor acha que o prefeito deve ter realmente esse poder? Olha, essa é uma discussão bem... Vai longe. É uma polêmica muito grande, mas o nobre vereador Parra deve partir da premissa que o governo não tem 100% de poder de remanejamento, porque nós temos verbas que são destinadas obrigatoriamente para que, por exemplo, você tem que contemplar a saúde com 15% do orçamento. Isso é uma lei federal. E nós contemplamos nesse ano com 26% até agora. Nós temos que contemplar com 20% 25% para a educação. Nós contemplamos 30%. Quer dizer que as situações básicas, as secretarias básicas, são contempladas bem acima do que é exigido. Então, dessa conta aí, você já tem 50%, tá certo? Então, o raciocínio não é bem esse. O governo é obrigado a implicar em determinadas coisas que são fixas, que são leis federais. Então, ele não tem 100% de possibilidade. Mas essa polêmica é uma boa polêmica, é uma boa discussão para o Legislativo. Esse é um Legislativo renovado. Nós temos
temos aqui 7 vereadores novos que estão trazendo uma outra perspectiva de legislativo, que estão trazendo discussões mais acaloradas. Enfim, não é uma Câmara acomodada. Ganha o Legislativo, ganha o Executivo. A polêmica faz com que, é da polêmica que surge o progresso da cidade de São Caetano do Sul. Embora um pouco tarde, né, mas como foi falado aqui hoje na tribuna, a respeito do prazo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ser apresentada até junho, mas o engraçado é que a legislação eles criam prazos, mas não criam punições, né? Caso não apresentar, poderia ser uma improbidade, não existe. Então aí cada poder, né, cada ano, eles entregam conforme vai atrasando a PPA, vai atrasando a LDO, vai atrasando a LOA, e aí vai. O importante é entregar, é o que está acontecendo. O nosso Poder Executivo encaminhou hoje aqui para a Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aonde ela é oriunda, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nada mais é do que um instrumento, né, para a gente prever as despesas do município. Ela funciona mais até como um equilíbrio entre a despesa e os fatores arrecadadores, né, o que arrecada do município. Então a gente pede muito, até para que o próximo ano tenha uma participação popular maior, que o povo de São Caetano se interesse mais em apresentar os problemas mais pontuais ali do seu bairro, ali da sua região, e assim ajude, né, a incluir esses planos, esses projetos nessas leis, e aí prevendo essas despesas dá para destinar uma certa quantia da nossa receita para executar essas obras. A gente pode falar, Roberto, que indiretamente a LDO significa dizer quanto o prefeito ou a prefeitura vai investir na educação, na saúde, é por aí? Justamente, não só a educação, a saúde, segurança, a cultura, esporte, mobilidade urbana, enfim, tudo que rege a nossa cidade. Essa LDO foi aprovada hoje, num primeiro turno, tem um segundo turno na semana que vem? Não, é votação única, é uma vez só, e uma vez que foi votada por todos os vereadores, não tenho mais o que discutir. Só para a gente poder encerrar, qual que é o orçamento para o ano que vem de São Caetano? Da ordem de quantos bilhões? Eu acho que vai ser a mesma ordem que foi orçada esse ano. Eu acho que não passa mais do que de 1 bilhão. Lembrando aos nossos munícipes que esse valor também está incluído a USC e a própria UDAI, então, que são 2 autarquias. Então esse valor não é só da prefeitura em relação ao governo. Tem as 2 autarquias que dá esse volume total. Ok, o vereador Roberto do Proerd, obrigado vereador, falou para nós no Câmara Online Web TV São Caetano.